Salve, salve nação corintiana! Salve, salve fiel! Muito boa tarde para você. No ar, mais um Boletim da Fiel, trazendo as novidades e tudo o que acontece com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas, antes de começar com as notícias, aqueles recadinhos aqui no canal. Por favor, quem tiver aí, dá aquela moralzinha pra gente, não custa nada. Sabe, eu peço o mínimo para vocês, não peço dinheiro, não peço nada, peço o mínimo para vocês. Primeira coisa que eu peço é você deixar aí o seu like. Por favor, já deixa o seu gostei aí, ajuda demais o canal. Se inscreva, ó, ative aqui, ó, botão inscrever-se e depois o sininho. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a mostrar mais novos conteúdos, novidades e a gente vai ampliar aqui o leque de informações para vocês. Estamos em 2 edições diárias, aqui a 1h da tarde com o boletim e à noite com live. A gente vai ampliar com novos conteúdos. Então, se você puder nos ajudar, ativa aí o botão de inscrever-se e o sininho também. Nas lives, você sabe, a gente lê a mensagem de todo mundo, então deixe o comentário, ele vai aparecer e a gente vai fazer de tudo para poder atendê-lo. E não se esqueça de curtir e compartilhar aí as nossas lives, os nossos vídeos, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, não importa onde você tenha, por favor, nos ajude, beleza? Bom, vamos começar então com as notícias do Coringão, tá? Primeiro vou falar do mercado da bola. Novas vendas, Raul, Du, Donelli e Robert. Vamos lá, vamos esmiuçar para você o que está acontecendo. Bom, o Corinthians, como vocês sabem, está ativo no mercado, trouxe 3 reforços para essa janela. Yuri Alberto, o Balbuena e o Fausto Vera. Está ainda em busca de um ponta, que ainda não sabemos quem é. O Corinthians está trabalhando em sigilo. Como trabalhou com o Fausto Vera, na última hora que o negócio estava andando realmente, que eles começaram a soltar, foi tentado aí alguns jogadores, como Michael, Paulinho, Ferreirinha, mas nada avançou, nada está avançando, então pode pintar aí um jogador nos próximos dias. Lembrando, o jogador que virá é um jogador novo, não é medalhão, tá? Só para lembrar vocês. Bom, agora sobre as saídas. Então tem muita gente indagando, porque contratou o Fausto Vera, vai vender o Duqueiroz? Não, não vai vender o Duqueiroz, tá? O Corinthians até recebeu uma proposta pelo Duqueiroz, do Torino da Itália, por 8 milhões de euros. Nesse momento, o Corinthians não vai vender o Duqueiroz. Entende que o Duqueiroz é um jogador que tem muito potencial para crescer ainda mais nas mãos do Vitor Pereira. Ele pode, sim, ser vendido ao ano que vem ou daqui a 2 anos, mas nesse momento o Duqueiroz não sai do Corinthians. Nessa janela, não sairá. É um jogador que o Vitor Pereira apostou alto, melhorou o futebol dele, tanto que quando a gente viu o Vitor Pereira colocando o Duqueiroz, depois daquela saída conturbada do Silvinho, a gente ficou com o pé atrás. Muitos achavam que o Duqueiroz não ia dar certo, mas o Duqueiroz tem jogado bem e é uma das principais forças do meio-campo corintiano. 8 milhões de euros pelo Duqueiroz é muito pouco, sabendo que o Corinthians tem 90% do Duqueiroz. Então, nesse momento, o Duqueiroz não sai, só sairá se, no mínimo, tiver uma proposta de 15 milhões de euros. Então, nesse momento, não tem nada de saída de Duqueiroz. Donelli. O Donelli caiu em desgraça com a torcida corintiana, depois de entrar em alguns jogos e chamar gol, né? A torcida corintiana está em lua de mel com o Carlos Miguel. O Cássio é o nosso goleiro titular, deve ser hoje o titular contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Donelli está perdendo espaço dentro do Corinthians. Já era para ter saído desde a contratação do Ivan no começo do ano. O Donelli, ele tem passaporte italiano. Algumas equipes italianas
e também inglesas querem a contratação do Donelli, e nesse caso o Corinthians não vai impedir a venda do Donelli. Entende que o Donelli é um jogador que pode buscar aí a sua recolocação no mercado, e o Corinthians entende que tem outros jogadores que podem substituí-lo, como o Carlos Miguel ou o Alan Gobet do Sub-20. Então, no caso do Donelli, se realmente aparecer essa proposta, o Donelli vai ser vendido. E por quanto, Idálio? Olha, se fala em cifras de 3 milhões de dólares. Olha, é muito pouco, né? Apesar do Donelli não ser um excelente, um maravilhoso goleiro, né? Mas foi goleiro aí de sub-17, sub-20, de seleções. Bom, vamos esperar para ver, mas nesse caso o Donelli pode sair sim do Corinthians. Aí tem o Robert Renan. O Robert Renan é um jogador que, desde a sua participação na seleção brasileira, vem chamando a atenção de vários empresários da Europa. Teve proposta do Borussia Dortmund por ele e também de algumas equipes inglesas. Só que a mesma situação do Queiroz. Robert Renan, hoje, é o 5º jogador da zaga corintiana. O Vitor Pereira está colocando ele em algumas partidas, aposta muito no Robert Renan, e o Robert Renan pode ser sim esse jogador para daqui a 1 ano, 2 anos, buscando sua titularidade. É um excelente jogador e o Corinthians tem 55% dele. Já é aquele jogador fatiado, igual era o João Vitor. A equipe do Borussia Dortmund fez uma proposta, o Corinthians negou, é a mesma coisa. O Corinthians já atingiu esse ano o valor de vendas de jogadores. Na verdade, ultrapassou. Era para ter vendido 90 milhões, vendeu 110. Vendeu 20 milhões acima. Então, nesse momento, Robert Renan não sai do Corinthians. E, por fim, Raul Gustavo. O Raul Gustavo, ele ontem, né, foi uma informação exclusiva do André Hernan. A gente só está compartilhando com vocês e trazendo o que a gente sabe. O Raul Gustavo tem sido procurado por diversas equipes, inclusive o Milan, da Itália, e também o Torino. De novo, o Torino. O Torino acha que aqui é a casa mãe Joana, você pode trazer, pode buscar qualquer jogador na hora que você quiser. Não é assim, né? O Corinthians mudou o seu foco. Então, o Raul Gustavo, o Corinthians também está negando qualquer tipo de venda do Raul Gustavo. Falam em cifras aí de 6 milhões, muito pouco para um jogador promissor. O João Vitor saiu por 8,5, quase 10 milhões. Então, no caso do Raul Gustavo, também não sai nesse momento. É isso que a gente fala. O Corinthians está trabalhando certo, tem que valorizar a prata da casa, tem que valorizar a base para ser vendida realmente muito melhor. Bom, outra notícia. Yuri, número 7, Balbuena, número 31 e Fausto Vera, número 33. É um indício que os 3 serão inscritos na Libertadores. Né? O Yuri Alberto pegou a camisa do Luan, o Balbuena pegou a camisa do Mantuan e o Fausto pegou a camisa do João Vitor. Inclusive, esses 3 jogadores devem entrar nas vagas de Luan, de João Vitor e do Mantuan na Libertadores. O Corinthians tem que enviar até sábado, às 7h30 da noite, a lista dos 3 jogadores que entram na vaga desses últimos 3. Então, o Yuri Alberto, número 7, já vem jogando aí 2 ou 3 partidas consecutivas. O Balbuena já estreou contra o Atlético Mineiro. E o Fausto Vera, a expectativa que hoje, ele viajou com a equipe, a expectativa de que hoje ele fique no banco de reservas e, quem sabe, entre no decorrer da partida. Fausto Vera ontem foi apresentado, né, foi anunciado pelo Corinthians, fez uma grande festa à torcida corintiana. Esperamos muito do Fausto Vera, inclusive já chegou, já viajou. É um cara que a gente tem muita esperança que seja um grande jogador aqui no Corinthians. Mas, digamos aí, vamos com calma, galera, que tem tudo para dar certo aqui no Corinthians. Fausto Vera, 22 anos, e só para dizer, o cara está encantado com a estrutura corintiana. Ele estava jogando no Argentino Júnior, que é uma equipe bem mediana na Argentina, e o Corinthians, quando foi buscá-lo, o cara ficou maluco. Ele sempre quis o Corinthians. Então ele chegou no Corinthians e agora vai dar o sangue pelo Coringão. Fausto Vera, né, grande reforço corintiano. Então essa janela foi maravilhosa para o Corinthians. Conseguimos reforçar o ataque, a meia cancha e também
a nossa zaga, com 3 jogadores que seriam titulares em qualquer equipe brasileira, né? E esperamos aí que o Fausto Vera consiga realmente aí, quem sabe entrar um pouquinho hoje, né? Eu não sei, eu acho difícil. Já falei isso ontem, eu acho difícil que ele jogue. Mas, quem sabe o Vitor Pereira dá uma de louco hoje e põe o homem lá. Eu gosto do Vitor Pereira disso. Eu gosto do Vitor Pereira por causa disso. Não tem meritocracia. Não tem aquela frescura que tinha o Tite, que tinha o Carille. Não, o jogador chegou, tem que buscar sua titularidade. Não, chegou, tá pronto, vai pro jogo. Ah, mas ele não tem interessa. Tá pronto, vai pro jogo. Foi assim com o Balbuena, foi assim com o Yuri, vai ser assim com o Fausto. Então, o Vitor Pereira tem um negócio muito legal. Ele aposta no jogador, tem esse negócio de meritocracia. Então, boa sorte aí pro Coringão. E hoje temos o duelo valendo vaga na semifinal. Corinthians e Atlético Goianiense. Você lembra, meu nobre amigo corintiano, minha nobre amiga corintiana, você lembra do Corinthians de 2021 com o Silvinho? Vocês lembram desse time? Olha, eu vou só escalar aqui para vocês, tá? Como que foi? Cássio no gol, Piton, Gil e Raul Gustavo. E o Fagner, né? Então, nós temos uma Cássio, Piton, Gil, Raul Gustavo e Fagner, Camacho, Ramiro e Arauz. E no ataque, Matheus Vital, Gustavo Mosquito, Luan. Mudou um pouquinho ou não? Mudou um pouquinho? Eu acho que mudou um pouquinho, né? Deve ter mudado um pouquinho, porque olha só, Ramiro, Arauz, Luan, Léo Natel, cara, meu Deus do céu, né? Como a gente mudou, como a gente melhorou, né? Mas hoje apesar do Atlético Goianiense não estar vivendo uma grande fase, levou o jogo lá para o seu Caldeirão, né, com o Antônio Ancioli, lá em Goiânia, mas é um jogo perigoso, eles têm que entrar com sangue no olho mesmo e quem sabe buscar essa vitória. A equipe do Corinthians hoje deve entrar com Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e o Lucas Piton, no meio campo do Queiroz, Maicon e Cantígio, e no ataque Yuri Alberto, William e Roger Guedes. É uma equipe que dá para ganhar dos caras lá, dá para avançar nessa semifinal, ir para a semifinal e pegar o vencedor de Fortaleza e Fluminense. Corinthians hoje, às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo de televisão, teremos aí a nossa perspectiva, temos que nos manter vivo nessa competição, porque depois desse jogo de hoje, temos o Botafogo em casa, sábado, e depois o duelo contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Olha, o meu palpite, já falei, vou dar uma de paidário aqui, né? 2-1 Corinthians, 2-1 Corinthians hoje. Corinthians começa bem essa nova etapa de quarta de final. Olha, lembrando que o vencedor, quem passar para a semifinal, recebe 8 milhões de reais. Então, além de uma vaga na semifinal, são 8 milhões de reais que estão em jogo. Olha, o Corinthians tem todas as possibilidades de já começar bem essas quartas de final. E o que a gente tem que entender assim, e o corintiano tem que entender também, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, a equipe do Atlético vai jogar todas as fichas em cima dessa competição. Eles estão também disputando 3 competições, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro estão na zona de rebaixamento, lá na Sul-Americana pega o Nacional do Uruguai e na Copa do Brasil enfrentaram a gente. Então não tem essa de jogo mais fraco, temos que entrar com sangue no olho, como diz a música corintiana. Então, meus amigos, essas são as novidades hoje do nosso Boletim da Fiel. Nosso Boletim da Fiel acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, a 1h da tarde, aqui no nosso canal Sangue e Raça. Como eu falei para vocês, nós estamos diversificando o nosso conteúdo. A partir desse mês de agosto, estaremos com mais conteúdo, com vlog, estreamos com vlog, estaremos aí com notícias e com história corintiana, e vamos também continuar com as nossas lives, que é o nosso carro-chefe, às 7h da noite, aqui no canal Sangue e Raça. Pretendemos voltar também com os pós-jogos, né? Vamos voltar com os pós-jogos, bater papo, trocar ideia, né? Depois dos jogos. E vocês sabem que aqui realmente
o pós-jogo acontece, né? O pós-jogo você dá a sua voz. Você não fica ouvindo o cara falar. Aqui você realmente dá o seu parecer do jogo. Então, voltaremos em agosto com nossos pós-jogos também. Olha, é isso, as novidades do Corinthians. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e te vejo até mais tarde. Um grande abraço e vai Corinthians! Como sempre, o nosso vai Corinthians. Boa sorte pro Coringão hoje. Fui!